Olá, meu nome é Lindianês Alves, curso Licenciatura em Letra no Polo Uninter Juara, o orientador do estágio Natalino Souza Breves, URU 17 40413, curso Estágio Superior Ensino Fundamental Investigação do Contexto Escolar e Observação de Aula. O tema do meu estágio é Importância da Leitura e hoje eu vou trabalhar um pouquinho para vocês a leitura na Idade Média e como Mangel relata sobre aquele tempo, como que era a leitura, como que eram as dificuldades e em referentes aspectos. Então, eu vou ler um trechinho para vocês e depois eu vou estar explicando um pouquinho mais referente a isso. Na Idade Média, a leitura não houve muitas alterações, ao menos nos primeiros séculos. Quanto ao modo de leitura, devido à sociedade ser controlada pela Igreja Católica, impossibilitava o desenvolvimento da educação, especialmente da leitura entre as camadas mais baixas da população. O que seriam as camadas mais baixas da população? Seria aqueles povos que tinham menos dinheiro, que seriam os empregados, esses povos, que seriam as de classe mais baixas, as de classe super baixas, né? Que não teriam esse vínculo com a leitura naquela época, privilegiando apenas os monges, os que exerciam funções relevantes perante a sociedade. A leitura dessa época era como forma de desempenho, em vez da leitura silenciosa e individual. Então, isso significava que a leitura naquela época não tinha, assim, livros, bibliotecas para as pessoas irem. Era uma leitura mais em público. Era muito a leitura da Bíblia, leitura que os povos usavam para ler em público. Então, não tinha aquelas leituras individual, tipo de eu pegar um livro e ir para casa. Era aquela leitura no meio de todo mundo, que era às vezes um livro só para todos. Então, eles se reuniam para fazer a leitura em conjunto. Eu não poderia pegar um livro para me levar para casa para me ler. Então, o livro era de toda a sociedade em conjunto, não era apenas de uma pessoa. Por isso que era mais difícil ainda essa questão da leitura. Como relata Mangel, em suas pesquisas, poucas pessoas tinham o conhecimento da leitura. Então, como eu falei ali em cima, as leituras eram mais frisadas para pessoas de classes mais altas e para pessoas que tinham relevantes perante a sociedade, que exerciam algumas funções na sociedade, tanto na igreja, quanto os monges, quanto aquelas pessoas da classe mais alta. Naquela época, as leituras em público eram comuns. Então, como eu disse, era mais comum a leitura pública do que individual. E normalmente nos textos medievais sempre haviam súplicas para que as pessoas ouvissem de fato a história. As pessoas estavam familiarizadas ao ouvirem esses textos escritos, mas ao mesmo eram impossíveis de serem memorizados, porque às vezes a gente escuta uma vez. Aí, às vezes, as pessoas liam, não tinham muito hábito da leitura, né? Então, liam atropelando e ficava muito difícil de se compreender a leitura. Então, era bem mais difícil de gravar aquilo na memória. Então, gravava partes, mas não gravavam tudo na memória, porque eles não tinham aquele certo tempo para poder estar ali lendo e não tinha muita facilidade referente a isso, devido à complexidade das palavras escrita em relação à palavra falada.
porque eles tinham muita dificuldade de entender também por esse fator, porque a escrita que vinha nesses livros era muito complexa, porque naquela época não tinha muito de escola, de aprender desse ato da leitura, então ficava mais difícil ainda deles entenderem o que estava sendo dito, pelo fato de que eles não estudavam, então eles não entendiam, porque na escrita vinha de uma forma e eles falavam de forma totalmente diferente. Eles falavam com gírias, então, tipo assim, a forma deles falar era bem mais fácil do que as que vinham para eles interpretar. Então, por isso que eles não memorizavam, eles não conseguiam entender pela complexibilidade das palavras que vinham escritas, né? E pelo fato de que eles não tinham estudo para tudo isso. E hoje nós vemos que nós temos muito para estudar, tem muita facilidade em ler, tem biblioteca em todas as cidades, pelo menos na maioria delas. E não temos essa facilidade, não temos esse gosto, né? Porque hoje é muito difícil você encontrar um aluno com gosto realmente da leitura. Uns leem porque a faculdade pede, outros leem porque os professores pedem, principalmente os professores de português, mas muitas vezes a gente não vemos esse gosto nos alunos. E é isso que os professores tendem a colocar nos corações dos alunos, esse gosto pela leitura. Então, nesse meu trabalho, eu venho mais para frente em cada aula, eu vou estudar meios, né, e tá passando por vocês, por via de vídeo, meios de estar facilitando isso, né, porque às vezes a gente ama aquilo que a gente conhece, né? Eu ouvi muito essas frases, que a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhece a realidade da leitura, se a gente não conhece o que cada leitura vai trazer para a vida da gente, a gente não vai gostar. A gente não vai criar gosto. Então, a gente tem que conhecer para a gente começar a amar aquilo. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês do que a leitura faz com a gente, a necessidade que a gente tem da leitura. E espero que vocês estejam me seguindo, quero que vocês curtam, compartilhem o vídeo se vocês acharem que vai ser produtivo e vocês comentem também, porque eu vou precisar muito dos comentários e da curtida de vocês para mim estar terminando a faculdade e para mim estar finalizando o meu trabalho. Então, forte abraço e amanhã tem mais um vídeo, tá? Espero que vocês fiquem ligadinhos. Se inscreva aqui no canal para vocês receberem, pelo menos nesse processo, né? De até sexta-feira, vocês estarem recebendo os vídeos. Obrigada a todos que estão comentando e compartilhe com os colegas para que eles possam comentar também. Tchau, até o próximo vídeo.